E ainda muitas dúvidas vão surgir, né, Ricardo? Então, por isso é importante a gente reforçar. E para seguir nesse assunto, falando de eleições, falando de preparativos, efetivo da Brigada Militar para manter um pleito seguro para todos, está aqui conosco o comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar de Lajeado, Tenente Coronel Samarone Teixeira Zap, que também vai falar aí em nome do CRPO, falar do trabalho que será feito em todo o Vale do Taquari, para falar dessa preparação por parte da Polícia Militar e essa segurança que é sempre feita no domingo das eleições. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Independente. Tudo bem, boa tarde aos ouvintes. O que a gente pode falar? Nós já falávamos nos bastidores, né? Todo o efetivo à disposição. Como é que a Polícia Militar, a Brigada Militar, né, se prepara para esse dia que é tão importante? Então, o preparo da Brigada Militar na região do Vale do Taquari, que abrange um total de 31 municípios, né? Então, 20 municípios aí sob a responsabilidade do 22º Batalhão e 11 municípios sob a responsabilidade do 40 Batalhão. Esse trabalho já se iniciou bem antes, né, da gente chegar agora próximo da eleição, né, e a gente inicia pela instrução do efetivo, principalmente nas questões afetas à legislação eleitoral, buscando já capacitar o efetivo que saiba das condutas que são vedadas, principalmente no dia da eleição, mas bem como também aquelas que são vedadas, né, e também as questões aí que restringem algumas práticas, exemplo, até ontem, até sábado, algumas coisas ainda podem, né? Então a gente capacita o efetivo para que possa atuar nessa reta final da eleição e, sobretudo, no dia da eleição. Então, passada essa fase da capacitação, então a gente faz uma programação do emprego do efetivo, considerando o domingo, por óbvio, o dia mais importante, onde a gente terá, então, 100% do nosso efetivo disponível empregado, folga zero, de forma que a gente tenha em todos os municípios do Vale do Taquari a presença da Brigada Militar durante o período dedicado a que as pessoas possam manifestar o seu desejo, então, de escolha com relação a os prefeitos e vereadores que serão eleitos aí para o próximo exercício nos municípios. Como é que a Brigada Militar encara, Zap, essa data? É uma das datas mais importantes, mais preocupantes, ou até pelo histórico que a gente vê aqui no Vale do Taquari, não é uma região que preocupa tanto quanto outras? Se tem alguma data que vocês preparam mais do que as eleições, porque a gente sabe que é uma grande mobilização, o senhor acaba de destacar que é folga zero, por exemplo, assim como aqui na Rádio Independente e muitas outras organizações que se dedicam exclusivamente para as eleições no dia de domingo. A Brigada Militar tem um papel importante dentro da nossa sociedade como um todo, e colaborar para o exercício da democracia é um deles. Então a gente considera a eleição sempre algo muito importante para que as pessoas possam manifestar o seu desejo dentro do espírito democrático, que tanto a fase de propaganda, né, bem como agora a fase onde as pessoas irão lá manifestar o seu desejo de escolha através do voto. A Brigada Militar, então, busca coibir excessos e busca também, através da sua ação preventiva, fazer com que algumas práticas ilícitas não ocorram, né, para que as pessoas possam escolher de livre e espontânea vontade o seu desejo, não sejam forçadas a votar em partido A ou partido B, ou em determinado candidato. A gente também, na nossa ação de presença ostensiva, no dia da eleição também buscar que não ocorra as questões relacionadas à boca de urna, né, na noite que antecede a eleição, e infelizmente a gente sabe das práticas, e a Polícia Militar então tem o objetivo de fazer com que elas não aconteçam, que é a questão da compra de voto, né? Questão de alguns aliciamentos que infelizmente ocorrem, né? E não é exclusividade nossa aqui da região, né? É uma questão de cultura que eu acho que a gente está melhorando nesse aspecto e diminuindo isso cada vez mais. Então, sim, é um dia importante. A gente considera não que relacionado à questão criminal, né? A gente tem outras questões que nos preocupam de igual tamanho.
mas sim pelo aspecto da gente ter nesse dia a necessidade de colaborar com o exercício da democracia que a gente entende e acredita que é muito importante para a nossa sociedade. Essas ações que você cita, que vocês tentam coibir, né, algumas infrações que possam ocorrer, quais são as punições e de que forma que a Brigada Militar age a partir do momento que identifica alguma situação desse tipo? Bom, então a questão que é importante a gente aproveitar o espaço, e a gente agradece por ele também, que as pessoas saibam que em constatando situações irregulares, usem o nosso telefone 190 para nos trazer conhecimento das práticas tidas como ilícitas. E a partir daí, então, a gente vai destinar um efetivo para o local para constatar se esse fato ocorre ou não e tomar as providências. Então, especificamente no dia da eleição, o que é proibido? Tá? Vamos tratar de domingo, né? Então, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, né? Então, isso é passivo da lavratura de um termo circunstanciado. A regimentação de eleitor, né? O que é conhecido por boca de urna. Tá? Então, em sendo constatada a pessoa próximo ao local de votação, arregimentando as pessoas que estão em deslocamento ali para votação, fazendo aquela abordagem, né? E conversando, entregando propaganda política. Tá? Isso é boca de urna, em sendo constatado, será feito a lavratura do termo circunstanciado. Da mesma forma, isso também aqui é um aspecto importante, que é a questão da aglomeração de pessoas portando um vestuário padronizado, né? Camiseta, bandeiras, tá? Que essa aglomeração caracteriza uma manifestação coletiva, né? Ou ruidosa, e que nessa manifestação seja feita abordagens, aliciamento de pessoas que estão indo votar, né? Métodos de persuadir as pessoas a convencer elas a votar em determinado candidato, a própria distribuição de alguma coisa que possa ser vista como uma vantagem, né? Botão, chaveiro, camisetas. Então isso também é proibido nesse dia, né? Então a gente, seguindo a mesma linha do Ministério Público, que não pode seguir uma linha diferente, né? Porque nosso pilar é a lei. Então as pessoas, ao saírem da votação, evitem se aglomerar, né? A gente sabe que isso acaba às vezes por acontecer porque não deixa de ser um dia festivo, né? O dia da eleição, e as famílias por vezes vão votar junto para aproveitar o deslocamento, e a gente acaba encontrando outras pessoas ali. Não há problema de, após a votação, as pessoas conversarem, né? A questão é essa aglomeração, ela seguir um padrão. As pessoas estão tudo com a camiseta do mesmo partido, com a mesma bandeira. Isso não pode, né? Mas as pessoas podem sair da votação lá e esperar um pouquinho o outro que está votando, tomar o seu chimarrão, isso não é problema. O que o ouvinte pergunta aqui, Onésio, carro com adesivos políticos podem transitar próximas sessões eleitorais? Aí sim, né? Podem transitar. O que não pode, que a gente busca evitar, é que o carro seja estacionado à frente da sessão e abandonado ali, entendeu? Desde o início da votação até o fim do dia. Esquecido, por acaso ali, né? Fica ali para fazer então, propaganda para algum candidato. As pessoas que encaminham perguntas, eu tenho quase certeza que a maioria sabe o que não pode, né? E às vezes querem encaminhar uma pergunta no sentido de ter um salvo-conduto, né? A maioria sabe que não pode. A legislação eleitoral é bem antiga. A gente, no mínimo, a cada 2 anos a gente está aqui falando sobre isso. Mas sempre tem algumas alterações, né? Mas nisso não tem alteração. Então a pessoa que tem o seu adesivo lá no carro pode votar, não tem problema. Mas ela termina a sua manifestação de cidadania ali e pega o carro e retoma o seu destino, né? Agora, abandonar 3, 4 carros de determinado partido ou candidato com adesivos e não retirar dali, então a gente vai buscar identificar o condutor, né? Pedir que retire o carro próximo da sessão eleitoral. É bem tranquilo. Dessas infrações, alguma coisa pode afetar o candidato que está envolvido? Ou seja, a boca de urna, ou ele não está ligado diretamente, mas é um pedido de voto para ele, por exemplo? Essas questões de afetar a candidatura são tratadas dentro da Justiça Eleitoral, né? Então, por parte da Brigada Militar, então não. A Brigada Militar, ela constata uma conduta ilícita,
com previsão que diz que a lei lista é a legislação eleitoral e prevê ali a lavratura de um termo substanciado, por exemplo, né? E depois essas condutas se irão refletir em determinada candidatura. Isso é um segundo momento que diz respeito ao trato que a Justiça Eleitoral irá dar a cada situação em específico. Desde terça-feira e vale até 48 horas depois do encerramento da votação, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Isso também muda bastante para vocês, né, Zap? Como é que está sendo essa semana e o que na prática ali interfere no dia a dia? De repente até as pessoas, aquelas que estão acompanhando o noticiário, sabem disso e ficam um pouco mais corajosas ou não muda tanto na prática? Não muda, porque a prisão nossa, né, ela se dá em circunstâncias de flagrante delito. Então, nos casos onde a gente flagra a pessoa cometendo um crime, né, e esse crime, por exemplo, ele tem pena superior a 2 anos, o encaminhamento continua sendo o mesmo, a gente vai levar para a delegacia de polícia, para a DPPA, e vamos fazer o APF, será preso em flagrante. Nos crimes de menor potencial ofensivo, será feito um termo circunstanciado. Então, as pessoas têm uma falsa sensação que pode tudo. Na verdade, continua não podendo nada, né? O que a gente não vai fazer, por exemplo, uma prisão civil. O camarada que tem um mandato de prisão ali contra a questão de alimentos, né? Tem essa vedação da execução da prisão, né? Não pagou a fiança? Então, Pensão. A pensão? Isso. Isso é um exemplo. Tá? Mas as questões dos crimes inafiançáveis e as questões de flagrância serão encaminhadas como a gente tem feito até então dentro da nossa rotina. E é importante, a gente falou antes, né, dos esforços concentrados para o período eleitoral, mas todos esses outros crimes, eles seguem acontecendo e a Brigada Militar vai seguir atuando também. Sim, é importante esse destaque, né, que a gente tem o foco para que as eleições transcorram de forma normal, né, desde o início da votação até depois do encerramento das comemorações, que a gente sabe que irão ocorrer, né, daquele partido que vencer a eleição, mas o restante da vida continua girando, né, então a gente mantém as nossas atividades focadas nas questões aí de repressão criminal também, né, nas questões de atendimento, de tudo que entra pelo 190, que gira a nossa rotina, as questões afeta, infelizmente, as questões de Maria da Penha, que sempre tem. Aumenta nesse dia? Não há um aumento da curva de criminalidade. Isso não acontece. O que acontece nesse dia é que a gente tem bastante pessoas em movimentação na rua, indo votar. Então isso exige uma postura nossa de ter uma visibilidade maior, para que as pessoas se sintam bem, vejam a polícia, né, e que a nossa ação ostensiva também leve a que aquele que tenha a ideia de praticar algum delito eleitoral não o faça, sabendo que a Polícia Militar está ali para que isso não aconteça e, se for flagrado, será tomadas as providências aí que a legislação orienta. Comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar de Lajeado, Tenente Coronel Samarone Teixeira Zap. Vocês têm alguns pontos específicos onde a guarnição fica por mais tempo, ou é através do chamado, olha, ficamos sabendo que ali está dando aglomeração, ali pode dar uma briga, então já se desloca para lá e fica um efetivo maior. Claro que deve ter uma preocupação maior com Lajeado, mas tem municípios menores que pertencem também aí ao 22º Batalhão, que a gente sabe que lá por ser mais acirrado também tem uma preocupação. Como é que vocês fazem essa distribuição? Então nós temos, né, na região da 29ª, são 377 sessões, né, dessas 179 são em Lajeado e 131 em outros municípios. Então a gente busca dar atenção para os locais onde tem um maior número de eleitores, né, por óbvio, a gente acaba tendo uma visibilidade em locais onde mais gente vai votar, e durante o dia a gente vai alternando as posições, né. E, mediante o chamamento, a gente direciona efetivo onde possa haver problema. A gente não tem um histórico, isso é muito bom, né, de problemas graves aqui. Eu acho que a gente tem uma questão bem avançada já da prática da democracia, tanto a nível de eleitores como a nível dos partidos também. E em municípios menores,
a gente fala que a eleição é mais acirrada, mas ela é mais acirrada no sentido em que o voto é mais disputado, porque a gente conversava até há pouco, né, de municípios aí que quem venceu a eleição venceu por 5 votos de diferença. Já tivemos exemplos no passado de município que a eleição se definiu por 1 voto. Então, o acirramento se dá nessa questão da disputa, né? Então, nesses municípios a gente tem um foco de atenção para fazer com que esse interesse pelo voto ele não perneie para o lado um pouco da boca de urna, né? Da compra de voto. Então, tem lugares que a gente tem atenção que essa disputa pode fazer com que a vontade de obter o voto ultrapasse a questão tão somente da legalidade. E a gente vai movimentando o efetivo, então, durante o dia. É possível dizer quantas pessoas que vão trabalhar? É todo o efetivo disponível. A gente não gosta de falar em números, né? Não porque não quer torná-los públicos, mas porque são dados sensíveis para a segurança, né? Mas o efetivo que está sendo empregado no domingo, do 22 Batalhão, do 40 Batalhão, bem como todo o efetivo que trabalha na administração, que irá também se somar a esse esforço coletivo, é o efetivo necessário para a gente fazer frente a todas as necessidades que irão surgir no domingo. E lembrando também que a gente já trabalha na prevenção, né, desde sábado, que sábado também é um dia importante, né, que até às 22 horas algumas práticas de propaganda ainda são permitidas, né, e a gente fez uma programação para que a gente possa chegar ao final do pleito eleitoral e depois acompanhar a questão da entrada dos votos e se definir. E a gente já tem a perspectiva ali, e não é nossa, é do próprio TCE, que até às 20 horas, né, tudo estará resolvido. E a gente vai direcionar depois os nossos esforços para as questões relacionadas às comemorações nos municípios aí que tiver esse tipo de evento. E a maioria deles tem, maior ou menor número. A gente faz o reposicionamento do efetivo a fim de que a gente só vai encerrar a nossa atuação no terreno quando tiver tudo tranquilo, eleição decidida, comemoração feita, as pessoas vão para casa e segunda-feira a vida segue, né? O período de mais atenção, vocês consideram esse, depois do resultado, na hora da comemoração, ou é durante o domingo mesmo, para que não ocorram eventuais crimes eleitorais? Mais ou menos o ciclo ele se repete, né? Então a gente tem um período de atenção que é no sábado, à noite, né? Onde a prática de algumas condutas não previstas em lei buscam ocupar o espaço, né? Que é a compra do voto, etc e tal. Isso no sábado. Aí, no domingo pela manhã, pela parte da manhã, normalmente é ali que se tem alguns registros ou denúncias, né? E a gente vai lá e constata, ou não, da questão da boca de urna. Aí, normalmente, do período do meio-dia até um pouco antes do fim da tarde, ele dá uma acalmada. Tem gente que deixa para votar mais próximo do fim da tarde. E aí depois começa a apuração, depois das 17, né? E aí, a partir das 20, então, a gente tem a preocupação da questão com que diz respeito às comemorações. Mais ou menos esse é o nosso cronograma. Tá certo. Comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar, aqui do município de Lajeado, mas falando também em nome do CRPO, Tenente Coronel Samarone Teixeira Zap. Muito obrigado pela tua presença, um bom trabalho para vocês. E no que a Rádio Independente puder ajudar também nesse dia que é tão importante, estamos à disposição. A gente quer agradecer o espaço e, sobretudo, também cumprimentar a rádio. A rádio tem um papel importante à medida que traz informações para as pessoas, assim como a gente está aqui buscando nessa conversa amistosa, amigável, que as pessoas que estão escutando saibam o que pode, o que não pode. Mas, bem antes disso, a rádio já vem fazendo um trabalho constante, né, trazendo informação, que é um papel que o rádio tem. A gente sabe da importância desse meio de comunicação, que ele chega em todos os recantos aqui do Vale do Taquari, até além dele. Então, os senhores colaboram conosco também, à medida em que trazem informação para as pessoas e as pessoas, quanto mais bem informadas, né, a tendência é que a gente tenha menos problemas. Então, queria dar os parabéns à rádio. Queremos a mesma coisa, não tenho dúvida nenhuma, né, que a gente quer que a eleição transcorra normalmente, que a democracia vença, né, e que a gente possa, daqui a 2 anos, a gente vai passar pelo mesmo processo e se a gente puder ir aprimorando ele cada vez mais,
a sociedade toda vence, e nisso a rádio tem um papel muito importante de trazer esclarecimento para as pessoas. Obrigada, e também parabenizamos, né, o trabalho da Brigada Militar, é um conjunto, né, a gente trabalha junto, e no domingo também estaremos aí apoiando e divulgando também o que for necessário por parte da Polícia Militar. Conversamos com o Tenente Coronel Samarone Teixeira Zap, falando aí do trabalho do policiamento, todo o efetivo disponível para que tenhamos um pleito eleitoral seguro e tranquilo no próximo domingo, dia 6 de outubro.